Olá, nono ano! Como vai vocês? Tudo bom? Nós estamos agora juntos para mais um vídeo de correção das nossas atividades. Desta vez nós iremos corrigir o volume 3 do PET na disciplina Língua Portuguesa, contemplando as semanas 1 e 2 desse PET, ok? Então, nós começaremos agora com, primeiramente, a semana 1. Nessa semana 1, nós vimos alguns exercícios ligados aí à oração, sobre regência nominal, regência verbal, pronomes, conjunções. Então, nós vamos agora realizar as correções para que vocês consigam ter todas as atividades feitas de maneira correta. Começando, nós temos a primeira questão. Pede para que nós leiamos o texto, que na verdade é uma canção, Dona de Mim, da Isa. E aí, conforme nosso antigo combinado, eu vou pedir que vocês, se ainda não fizeram, pausem esse nosso vídeo aqui e realizem a leitura da música para que nós não fiquemos com um vídeo muito comprido, tudo bem? Então, após ter lido, a questão é a seguinte: qual o assunto tratado na canção? Bom, o assunto trata do empoderamento feminino. É uma pessoa que se supera e que vai além dos seus limites. É isso que ela diz o tempo todo, que a mensagem que ela deseja ressaltar na canção, de que ela é dona dela mesma, que ela vai além, que ela consegue, que ela se supera. A questão 2 diz: por que o eu lírico resolve mudar de postura em relação às pessoas? É porque o eu lírico deseja se encontrar, se dar valor, deseja superar os seus limites. Vou fazer uma correção pequenininha. Então, ele deixa de lado a opinião alheia. Ele deixa que as outras pessoas pensam a respeito dele e se concentra no seu valor, no valor dele próprio. Somente relembrando, meninos, o conceito de eu lírico, nós trabalhamos isso logo no início do ano, inclusive quando nós estávamos presencialmente nas salas. O eu lírico é a voz que fala no poema ou na canção. Então, toda vez que você lê uma canção, que você lê um poema, aquela pessoa que está falando é o eu lírico. Nós trabalhamos isso naquele poema de Carlos Drummond de Andrade, José, lembram? Exatamente. Então, o eu lírico é quem está falando. Joia. Pergunta 3. Em que versos houve o uso da linguagem informal? E pede para nós transcrevermos esses versos aqui embaixo. Bom, ela usou pelo menos 3 versos em que ela descreveu com linguagem informal. Ela disse o seguinte: é porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, aqui de linguagem informal nós tivemos o mano, né? O próximo verso ela disse: sempre dou o meu jeitinho. E, na verdade, pela fala pela norma culta da língua, seria jeitinho. E também ela disse: é bruto, mas é com carinho. Então, a palavra carinho está aí na linguagem informal. Número 4, releia os trechos e indique o efeito de sentido decorrente do uso das conjunções em destaque. Quando aqui tem uma frase, o que a questão quer é que nós peguemos as conjunções em destaque, porém não veio o destaque. Então, nós vamos ter que achar a conjunção na frase para descobrir o sentido dela, tá bom? Então, letra A, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Bom, a conjunção que está presente aqui é o porquê, logo no início aí da frase. E então, essa conjunção foi usada para explicar como a vida é. Ela tem o objetivo de apresentar um motivo, uma razão para a vida ser assim. Então, é a conjunção porquê. Na letra B, se você tem boca, aprende a usar. A conjunção dessa frase é o se. E ela foi utilizada para apresentar uma condição. Se a pessoa tem boca, ela deve aprender a usá-la. Então, é o se.
um efeito de condição. Na próxima frase, letra C, é bruto, mas é com carinho. Aí é o uso do mas, que tem a ideia de oposição, de contrariedade. Ela quer dizer que é uma coisa, mas pode ser outra. Ao mesmo tempo que é bruto, tem carinho. Então, mas traz a ideia de oposição, de contrariedade, de uma coisa que se opõe à outra, mas que pode se juntar, nesse caso. Letra D. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Aqui, o E é a conjunção. Sei do meu valor e. Esse E é a conjunção que está ligando duas orações. Ele foi usado para transmitir a ideia de soma, de algo que foi acrescentado. Além de saber do valor próprio dela, ela ainda sabe que esse valor é alto. Então, são duas ideias, uma acrescenta a outra. Então, se vocês pensarem na anterior, uma ideia se opõe à outra, aqui uma ideia soma junto com a outra. As conjunções têm esse poder, ok? Na questão número 2 agora, nós temos novamente um texto, eu interminável. Esse texto aqui, ele é da Marta Medeiros, faz parte de um livro, Quem Diria que Viveria Dar Nisso. Eu vou pedir, por favor, que vocês façam da mesma forma que nós já combinamos. Pausem aqui nosso vídeo e voltem após a nossa leitura, tá bom? Número 1. Há algumas palavras na língua portuguesa que têm a função de conectar orações. Essas palavras estabelecem uma relação de sentido, seja comparar, finalizar, alternar, concluir, adicionar, explicar, entre outros. A partir disso, leia os trechos abaixo e indique qual a relação estabelecida pelos termos em destaque nos trechos. Então, vamos lá. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece e traz hesitação. Aqui sim tem um termo em destaque, que é a letra E, aqui no final da primeira linha, né? Então, o que nós temos que fazer? Achar esse termo em destaque e indicar qual que é a relação dele. Bom, nesse caso, o termo E tem a função de adicionar um sentido. Ela quis dizer que um dia novo amanhece e, além de ter amanhecido, esse dia traz hesitação. Então, ele adiciona sentido à frase, liga uma oração à outra para adicionar sentido. O próximo termo da letra B, queria tanto saber quem sou, mas como arriscar uma definição se ainda me restam 3 ou 4 parágrafos? E aí o termo mas traz a ideia de oposição. Esse mas aí, ó, mas como arriscar uma definição? Então, esse mas é oposição. Ela quer saber quem é, mas ela tem medo e ela ainda tem muita coisa para viver. Seria esse o sentido. Letra C. Ser procurada por alguém que vai mudar minha vida ou golpeada por uma notícia que me amadurecerá. O termo ou traz a ideia de escolha. Ou vai acontecer uma coisa ou vai acontecer outra coisa. É como se ela pudesse escolher se ela vai ser procurada por alguém ou se uma notícia vai golpear e amadurecê-la. Certo? Questão 2. Agora, indique as circunstâncias dos advérbios destacados nos trechos. Então, agora nós começamos a trabalhar com advérbio. A letra A traz aí pra gente o advérbio quando. Quando parece que já sabemos direitinho quem somos, um novo dia amanhece. Esse termo quando é um advérbio de tempo. Então, ele nos passa a ideia de tempo. Letra B. Eu serei um pouco mais ou um pouco menos do que sempre fui. Aqui nós temos 2 advérbios destacados. É o advérbio mais e o advérbio menos. Esses advérbios é de intensidade. Oi, boneca. Chegou nossa mocinha para brilhantar nosso vídeo, gente. Um pouco descabelada. Dá bom dia. Bom dia. E
Esses advérbios, então, traduz a intensidade, ou ela é mais ou ela é menos, certo? Então, agora a letra C. Eu vou assimilando novos conhecimentos à minha identidade. Essa identidade que nunca se conclui. Nesse caso aqui, o termo nunca traduz, vou corrigir novamente, meninos, o termo nunca traduz o sentido de negação. Nunca, não vai acontecer jamais. Então, é uma negação, ok? Passando agora à questão 3, nós temos uma tirinha. Essa tirinha aqui não está tão visível, né? Ela está um pouco embaçada, não está tão nítida. Mas como vocês têm o PET na mão, então vai ficar mais fácil. O mostre e conte acabou, Calvin. Por favor, guarde seu tigre no armário. Quem está dizendo isso é a professora do Calvin na escola, né? Aí o Calvin responde, no armário? Ele vai ficar sem ar. Aí ela diz, bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua cadeira. Aí ele falando aí pro tigre, né? Opa, essa foi por pouco. Aí o tigre, o Haroldo, responde para ele, nem me fala. Aí ele sentado, o último quadrinho, ó, o Calvin sentado na cadeira, 7 mais 3. E o tigre, 73. Então agora a gente descobre o porquê que ele não queria colocá-lo dentro do armário, né? É porque o Haroldo ia ajudá-lo nas questões da escola. Número 1. Leia os trechos abaixo, sublinhe os pronomes presentes e classifique-os. Letra A. Por favor, guarde seu tigre no armário. Aqui parece que o PET só deixou uma linha para nós, então nós vamos responder as duas na mesma linha. E pede para sublinhar, meninos. Esse arquivo em PDF não está me deixando sublinhar nada. Então, eu peço desculpa para vocês, mas aí eu coloquei o pronome aqui, escrito logo embaixo. E aí, por favor, olha só, quando eu tento sublinhar, ele não deixa, não faz. Então, sublinhem aí, por favor, essas palavrinhas que eu deixei em destaque aqui, ó. O seu tá em letras caixa alta, tá vendo? E na letra B é o ele. Sublinhem pra gente. E o que significa? Pede para que nós classifiquemos esses pronomes. Bom, o seu é um pronome possessivo. Ele traz a ideia de posse. De quem é o tigre? É do Calvin, né? Guarde seu tigre no armário. E na letra B, o ele é um pronome pessoal do caso reto. Quando o Calvin responde assim, ó, ele vai ficar sem ar. É um pronome pessoal, ok? Na letra C tem assim, ufa, essa foi por pouco. Aqui o pronome usado é o essa. Tá vendo só, meninos? Eles não me deixam, esse arquivo aqui em PDF, os últimos PETs aí não tem deixado a gente sublinhar nada. Marcar, destacar. Então, eu coloquei em letras, aqui em letra caixa alta para vocês. O essa é um pronome demonstrativo variável. Pode ser essa, esse, essas, esses, ok? Então, ele varia de acordo com a quantidade e de acordo com o gênero. Joia? Então, vamos lá. Número 2. Reescreva as falas abaixo, adequando as frases e as colocações pronominais à norma culta da língua portuguesa. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar as frases que foram usadas na tirinha e adequar essas frases para a norma culta da nossa língua portuguesa. Letra A. Bem, pelo menos coloque ele embaixo da sua cadeira. Como que ficaria essa frase na norma culta? Ficaria assim, bem, pelo menos coloque-o embaixo da sua cadeira. Nós substituímos o pronome ele pelo pronome pessoal o, do caso oblíquo. Coloque-o. Por quê? Já tinha falado sobre o tigre, nós já sabíamos que era o tigre que estava em questão, né? Letra B, nem me fala. Como ficaria essa frase? Ficaria assim, nem me fale. A alteração do subjuntivo feminino fala para o verbo falar flexionado na segunda pessoa do imperativo negativo. Nem me fale. Então, o correto é isso.
É dessa forma. Ok, encerramos aqui então a semana 1 e vamos passar agora para a semana 2, tá? Aqui na semana 2 nós temos alguns textos também para ler e para interpretar. E nós vamos descobrir nessa semana 2 um novo gênero textual, meus meninos. Olha só, nós começamos aqui, ó, leia o texto abaixo com atenção. Que texto é esse? É o sua mãe está digitando, sua mãe está digitando, sua mãe está digitando. Dá a impressão que o tempo vai passando, né? Aí chega a mensagem da mãe. Oi, filho, beijos. Esse é um meme, e esses memes têm sido usados amplamente atualmente, né? É um texto que mais se usa aí através das redes sociais. E sim, ele é um gênero textual. Por quê? Porque, meninos, tudo que tem a função de comunicar, de transmitir informação, é um texto. O texto pode ser falado, como nós estamos usando aqui agora o tempo todo nesse vídeo. O texto pode ser escrito, como nós estamos vendo aí o caso do pet. O texto pode ser de imagens, então ele pode também misturar as duas funções aí, de ser escrito e ser imagem. Então, sim, o meme é um gênero textual, e um gênero bem novo, inclusive. A número 1, então, pergunta assim: sobre o que trata o meme? Bom, seria sobre a possível dificuldade da mãe em usar a tecnologia. Nesse caso específico, essa tecnologia é digitar no celular. Ela passa um tempão, né, digitando, o filho fica lá um tempão esperando, aí chega a mensagem. Uma mensagem bem pequena, então representa aí a dificuldade. Em que consiste o humor no texto? O humor desse meme consiste na expectativa da mensagem que será recebida, provavelmente uma mensagem extensa, devido ao tempo que ela que ela gastou para ser digitada, né, devido ao tempo gasto, mas na verdade trata-se de um pequeno cumprimento. Oi, filho, beijos. Então aí está o humor. Número 3, marque um X nas características do gênero meme. Bom, podem ser frases, comumente acompanhadas de figura. São informações que têm tom jocoso e trocadilhos sobre um acontecimento real. Tem a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Essas são as três opções que se encaixam no gênero meme. A única que não se encaixa é a terceira opção, onde diz que é um gênero bastante antigo e foi criado com a finalidade de emocionar. Não é antigo e o meme não emociona. Ele tem um tom humorístico. Ele quer criar aí a diversão em cima do que está sendo dito. Número 2 pede para nós lermos esse texto, e novamente nós temos aqui um texto em forma de imagem, né? Assim caminha a humanidade. Nós estamos vendo um homem da pré-história com uma fogueira aí acesa, e ele está como que assando o globo terrestre, né? Essa tirinha, essa imagem, aliás, ela tem a função de criticar algo que tem acontecido e que é grave atualmente, né? É a primeira pergunta aí, ó. A charge utiliza de ironia para demonstrar o quê? Letra C, o aquecimento global provocado pelo homem. É como se o homem estivesse com o planeta Terra num espeto assando ele. Número 2. Tá, nós temos que ler antes essa charge aqui. Quando falamos em lenda, qual a primeira coisa que vem, que você pensa? Qual a primeira coisa que você pensa? A primeira aluninha aí, essa menina de amarelo, diz assim: um saci aprontando. O segundo diz: o caipora protegendo a floresta. São lendas, né? Lendas do folclore brasileiro. E o terceiro aluno, o último da fila, diz: um político cumprindo todas as suas promessas de campanha. A pergunta é:
A charge acima ironiza a respeito. Letra D, do hábito dos políticos em mentir. Ele quer dizer, esse último aluno aí, que não existe político que cumpra as suas promessas de campanha, que isso é uma lenda. Assim como não existe um Saci, não existe a Caipora, são todos lendas, ok? Então, a charge tem a intenção disso, de ironizar, de criticar algo que tem sido feito com um tom humorístico. E aí a pergunta 3 diz exatamente isso. Quais são as principais características de uma charge? Bom, aqui não tinha espaço suficiente, meninos, então vocês podem perceber que eu respondi logo do ladinho aí, ó. A charge apresenta linguagem verbal e não verbal. A charge faz críticas político-social. A charge possui fundo humorístico e irônico. Porque, ao mesmo tempo que a gente ri, a gente consegue perceber a ironia do acontecimento. Além de que a charge retrata situações da atualidade. Ok? Então, são aí pelo menos 4 características que uma charge apresenta. Essa questão aí de retratar situações da atualidade, se você pegar uma charge muito antiga para ler, provavelmente você vai precisar analisar o fundo histórico dessa charge para saber o que é que ela estava ironizando naquele momento, tá bom? Agora o texto da questão 3 é sobre as maratonas olímpicas de 2020, que aconteceriam se não fosse a pandemia, né? E aí o título é: o COI, Comitê Olímpico Internacional, decide transferir a Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para Sapporo. Mudança visa poupar atletas das altas temperaturas no verão japonês. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Por favor, pausem nosso vídeo e voltem em seguida para nós realizarmos a atividade. 1. Qual é o fato central noticiado? Bom, o fato central praticamente já está aqui quando nós lemos o título e a frase inicial aí, né? O lead da notícia. É a mudança da Maratona Olímpica de 2020 da cidade de Tóquio para a cidade de Sapporo, ambas no Japão. Número 2, quais as principais circunstâncias do fato noticiado? Meninos, quando nós falamos de uma notícia e quando se pergunta circunstâncias, nós temos que pensar em 5 perguntinhas básicas que permeiam uma notícia. A primeira, o que, quem, quando, onde e por quê. Ou melhor, são 6, me perdoem. Não são 6, não. O meu erro foi ao digitar aqui. Ok, vamos tirar uma que o quando ficou duplicado. Isso, desculpem retornar. São 5. O que, quem, quando, onde e por quê. Ótimo, agora tá certo. Desculpem o erro anterior aí. O que, quem, quando, onde e por quê. O que é a mudança do local de realização das Olimpíadas de 2020. É disso que a notícia está tratando. O quem? Quem foi o responsável por esse fato? O Comitê Olímpico Internacional, o COI. Quando? Bom, essa notícia foi publicada em 1º de novembro de 2009 e as Olimpíadas seriam em 2020. Então, quando é que a notícia veio à tona? Foi em novembro de 2019. O onde? Foi lá no Japão, quando elas foram alteradas de Tóquio para Sapporo, certo? Mudou aí da cidade capital do país para uma cidade do interior. E por que isso aconteceu? Foi devido às circunstâncias climáticas. O verão japonês é intenso e os atletas sofreriam, então, com esses jogos que aconteceriam aí bem no auge do verão japonês. A número 3 pergunta assim: quais as decorrências citadas no texto sobre esse fato? Decorrências, quando você abre um dicionário e vai ler o que significa decorrências, é também consequências. Então, quais foram as consequências dessa notícia, desse fato?
Bom, a decorrência desse fato noticiado foi o descontentamento da governadora da cidade de Tóquio, que é a capital do país, que até então seria a sede dos Jogos Olímpicos. Ela ficou descontente com o fato, afinal de contas, tirou da cidade dela e passou para uma outra cidade, né? Então, até aqui nós conseguimos entender os 5 pontos aí da notícia. Bom, meninos, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu espero que vocês consigam corrigir aí as suas atividades. Por favor, mandem as atividades no link. Não deixem essas atividades aglomerarem e ficar muitas, né, atividades. Não percam o prazo de envio para que vocês mesmos depois não se sintam sobrecarregados com elas. Combinado? Eu espero que nós nos encontremos o mais breve possível no próximo vídeo. E no mais, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, saúde para vocês e para a família. Um abraço e tchau, tchau. Mamãe, onde é que vocês arranjam mais folha? Hein? Oi, amor.